Domingo passado eu fui dar aula para as crianças, domingo de manhã, e quando eu estava indo para a aula, eu tinha preparado alguma coisa para falar para eles, e eu senti o Espírito Santo me falando, hoje eu quero encontrar cada um deles. Você talvez não fale aquilo que você preparou, mas eu quero encontrar cada criança de uma maneira poderosa. Eu falei, tudo bem, Espírito Santo, vamos lá. Chegando naquela aula, estava um monte de criança falando e eu não conseguia nem puxar a atenção deles, estava quase ficando maluco. O Lucas teve que vir para me ajudar. E eu falei, cara, vamos sentir a presença de Deus, porque Ele está aqui, Ele quer tocar vocês. Então a gente fez um círculo e eles ficaram com as mãos assim levantadas e eu falei, por favor, feche o seu olho, por favor. Não fala nada. O Espírito Santo está aqui e a gente começou a orar, e bem baixo, clamando pela presença do Espírito Santo. E 2 ou 3 crianças começaram a tremer assim, começaram a serem tocadas assim, falando, o Espírito Santo está me tocando, e tio, eu estou sentindo um fogo na minha mão, que é isso? E tinha uma menina que estava tremendo muito, e aí o Espírito Santo me falou, não, eu estou liberando sobre a vida dela uma unção de cura. E naquele momento ela falou assim, tio, o Espírito Santo falou para mim que eu vou ser usada para curar pessoas na minha escola. E o Espírito Santo começou a se mover. Eu falei, a gente juntou as outras crianças em volta dessas 3 que estavam pegando fogo, e a gente começou a clamar, Espírito Santo, aumenta a sua presença aqui, aumenta a sua presença aqui. E quem já sabe falar em línguas, começa a falar em línguas bem baixinho. Nesse momento, 2 crianças foram batizadas pelo Espírito Santo, crianças que nunca... Pode dar uma salva de palmas para Jesus. O Espírito Santo desceu de uma maneira poderosa naquele lugar, e 2 crianças começaram a falar sem esforço nenhum. O Lucas estava lá, ele viu as crianças começaram a falar, e um menino falou assim, tio, meu braço está doendo muito. E o Lucas falou assim, existe alguém aqui com uma dor no braço? E tinha uma outra criança com uma dor no braço, então aquela criança estava tendo uma palavra de conhecimento para cura para outra criança. Nesse momento as crianças se juntaram, oraram pelaquela criança, ela foi curada naquela hora. Outras 2 crianças da mesma sala foram curadas, então teve 3 curas físicas, 100% na nossa sala. Outro menino, ele virou assim e falou, tio, o Espírito Santo falou pra gente chamar todas as crianças das outras salas que estão enfermas, que ele vai curar. Então a gente saiu nas outras salas pegando as crianças, a gente achou mais 8 crianças, nós trouxemos essas 8 crianças, e as próprias crianças começaram a orar. Se vocês lembram um pouco do que o Michael falou ontem sobre uma cultura que é como um rio, e quando uma pessoa é inserida nesse rio, ela é simplesmente levada. Então a gente não fez nada. Aquelas crianças, elas entenderam que Jesus cura e que Jesus batiza. Então elas chamaram essas outras crianças, as 8, e elas começaram a orar. E a gente só foi direcionando. Assim que terminava a oração, elas falavam, como vocês estão? E as crianças, a gente está melhor, 100%. E a gente incentivava elas a aplaudir, então a gente teve 4 curas, 5 curas. Na 6ª cura elas oravam, e elas nem perguntavam mais se elas tinham sido curadas. Elas já começavam a aplaudir. Elas estavam com tanta fé, Uau! O Espírito Santo já está começando a tocar aqui, e essa mesma fé está sendo liberada sobre as nossas vidas. Aquelas crianças, elas estavam com tanta fé de que Jesus realmente curava, que elas nem perguntavam, elas já começavam a glorificar o nome de Deus. E no total foram 2 batismos, 11 curas, crianças orando por crianças, 11 curas, e tudo isso para a glória de Deus. E eu queria que você desse uma salva de palmas de novo para Jesus.